Boa tarde a todos. A nossa reunião de hoje vai ser com a apresentação de um caso clínico lá da maternidade. Quem vai ficar responsável vão ser as doutoras Letícia e doutora Érica. Então, pode começar, Letícia. Boa tarde. Como o professor falou, meu nome é Letícia, eu e a Érica vamos apresentar um caso clínico que aconteceu na maternidade esse mês. KLA, 36 anos, primigesta, 19 semanas e 1 dia. Ela era um PNRH do setor suplementar de saúde, numa gestação gemelar de DI. O paciente deu entrada na nossa maternidade no dia 6/8, por volta de 10 horas da manhã, com queixa de dor embaixo do ventre. Ela tinha um relato de uma perda de sangue vaginal há 6 dias, foi no médico dela assistente, foi realizado um ultrassom, ela refere que teve uma perda de líquido do segundo feto, mas ela não trouxe esse ultrassom para a gente ver. E aí a gente, da história dela prévia, ela não tinha nenhuma comorbidade, nada digno de nota. Na história familiar, ela tinha uma irmã com gemelaridade, mas também mais nada digno de nota. História psicossocial, ela negava tabagismo, etilismo, do uso de drogas ilícitas. Na história ginecológica, era uma gestação muito desejada, fruto de FIV. Sem mais nenhuma outro comemorativo. Os exames do primeiro trimestre também sem nenhuma alteração, tinham um ultrassom comprovando gestação gemelar com 6 semanas e 4 dias. Durante o exame na admissão, foi perceptível na triagem uma pressão de 140/89, mas que não foi confirmada no consultório. Uma leve taquicardia, uma frequência cardíaca de 119, e foi escutado o VCF tanto do feto 1 quanto do feto 2. No exame especular, foi visualizada uma exteriorização de líquido amniótico pelo orifício externo do colo, a manobra de Valsalva. No toque vaginal tinha um colo 5/6 centímetros, 70% apagado, com parte fetal no canal. Pós-diagnóstico de abortamento inevitável, a paciente foi internada para assistência ao trabalho de parto, foi solicitado propedêutica infecciosa para ela. 5 horas após a internação hospitalar, fez um toque vaginal que evidenciou prolapso de cordão com ausência de pulsação e com parte fetal no canal vaginal. E o bebê nasceu às 14h40 com sinal de decesso antigo. O polo cefálico estava endemasiado, o cordão e placenta ainda estavam intrauterino. Uma informação importante para a apresentação do artigo que a Érica vai fazer mais para frente. O cordão era aspirável, com rotura espontânea, sem sinais de sangramento ativo. O feto pesou 305 gramas, era do sexo feminino e não tinha malformação grosseira. O toque vaginal após a saída do feto 1 era um colo longo, grosso, 3 centímetros central, e no toque tocava os feto 2 ainda intraútero. Os exames da admissão, foi visualizado um PCR de 45,7, um pouco elevado, né? Uma leucocitose com 18.910, e aí ficou com uma hipótese de coroaminionite, e foi optado por conduta ativa do trabalho de parto e iniciado a ocitocina pelo método Caldeira. E aí, às 18h16, ocorreu a expulsão do feto 2, que pesou 285 gramas, também do sexo feminino, sem malformação grosseira. Foi optado por uma curetagem pós-parto, com saída na verdade, pós-abortamento, né? Com saída de moderada quantidade de resto placentário, sangramento coletado pós-cureta. Ela evoluiu com uma hipotensão durante o procedimento, que foi revestido tanto com soroterapia quanto 1 grama de astranexano. Os exames da noite, de 8h40, foi evidenciado uma leucocitose com 11% de bastão, né, com desvio, e a hemoglobina caiu um pouco. O paciente recebeu alta sem uso de antibiótico-terapia e estável. Então, tá. Então, só fazendo um comentário aqui. Então, por que a gente resolveu apresentar esse caso? Porque houve uma dúvida do plantão, depois que expulsou
o primeiro feto, se a gente poderia tentar manter o segundo feto, uma vez que a bolsa rota era só do feto 1 e o feto 2, em princípio, estava normal. Lá no caso, em função de uma leucocitose que nem era tão aumentada, era 18 mil, eles optaram pelo medo, que eu acho que foi uma conduta correta na hora, pelo desconhecimento, pelo medo de desenvolver uma infecção, optaram por induzir o segundo feto. Mas aí a gente resolveu dar uma consultada na literatura a respeito desse parto atrasado em caso de gestação gemelar. Então, aí a Érica agora vai apresentar para a gente o que a gente viu, o que a gente encontrou. Então, pode continuar, Érica. Então, o artigo que a gente vai apresentar hoje é uma revisão sistemática e uma meta-análise que vai falar um pouco mais sobre o efeito desse parto com intervalo atrasado na sobrevida do feto que ficou retido por mais tempo. E aí o artigo começa falando um pouco sobre a gestação múltipla, que ela tem um risco aumentado para um aborto espontâneo, para a ruptura prematura de membrana e também para o parto prematuro. E algumas estatísticas mostram que a taxa de nascimento de nascimento prematuro é de 8,1 na gravidez única, e ela sobe para 59,4 quando a gravidez é gemelar. Além disso, 20% dos gêmeos e 68% dos trigêmeos acabam nascendo antes das 34 semanas de gestação. E a ruptura prematura de membranas, antes das 28 semanas, ocorre em 36% dos gemelares e 28% dos trigemelares. E o risco dessa morbimortalidade perinatal acaba sendo inversamente proporcional à idade gestacional. E a prematuridade em si, ela tem um risco muito aumentado de diversas morbidades, como síndrome do desconforto respiratório, doença pulmonar, retinopatia, enterocolite, várias outras morbidades que a gente sabe que está associada à prematuridade. E aí estima-se, então, que o custo social para esse parto prematuro acaba sendo de 26 bilhões ao ano nos Estados Unidos. E aí, então, a manutenção dessa gestação múltipla depois do parto do primeiro feto, ela ainda não está bem definida. Tem alguma coisa aí? Alguém falou alguma coisa? Não, só a Mariana acha que se a gente usar a nomenclatura intervalo adiado ou postergado, é melhor, eu concordo com ela. Entendi. Mas pode continuar. Certo. E aí, então, como não tem muitos estudos sobre isso, não é possível fazer um estudo randomizado sobre o caso, por exemplo, a interrupção da gestação antes das 24 semanas é uma opção por conta de um prognóstico fetal muito ruim e também um risco aumentado de infecção, tanto para o feto que fica no útero quanto para a mãe. E aí o artigo mostra também que o primeiro relato de parto com esse intervalo postergado do segundo feto foi em uma gravidez gemelar em 1957. O objetivo, então, da meta-análise foi avaliar se esse parto com intervalo postergado do feto que fica melhora a sobrevida para ele, em comparação com o primogênito, e avaliar também a morbidade e mortalidade materna e morbidade neonatal a curto e longo prazo entre esses sobreviventes. O artigo, então, é uma revisão sistemática e uma meta-análise. Eles encontraram 2.295 artigos na base de dados, e aí eles foram triando, né, os artigos, excluíram também artigos com menos de 5 casos, e aí foram incluídos, então, nessa meta-análise, 16 artigos no total. Incluíram casos de gestação de múltiplas ordens, tanto de gêmeos, trigêmeos e de ordens superiores, e todos os artigos também tinham registro da taxa de sobrevida tanto do primogênito quanto do feto remanescente. E aí, desses 16 estudos, 14 foram retrospectivos e 2 foram coortes prospectivas. E aí incluíram, então, 492 gestações no total, sendo delas 432 gêmeos, 56 trigêmeos, 3 quádruplos e 1 quíntuplo. E do total desses 1.049 fetos, 556 tiveram esse parto com intervalo postergado. E aí eles dividiram também, eles fizeram uma análise em subgrupo para avaliar a sobrevivência desses fetos. E aí levaram em consideração sempre a idade gestacional do primeiro feto nascido.
E aí dividiram em 3 grupos: o grupo dos fetos que nasceram, dos primogênitos que nasceram antes das 19 semanas e 6 dias, o grupo dos que nasceram entre 20 e 23 mais 6, e o grupo dos que nasceram entre 24 e 31 mais 6. E avaliaram, então, nesse artigo, tanto gestações monocoriônicas quanto as dicoriônicas. Também avaliaram as gravidezes trigemelares e avaliaram outra coisa também, que é a inserção da cerclagem ou não inserção. E, além de tudo isso, eles também analisaram alguns desfechos neonatais a curto e longo prazo e a morbidade materna. De resultados, então, o artigo trouxe que o parto do primeiro feto teve uma idade gestacional média de aproximadamente 21,6 semanas, variou aí de 13 até 31 semanas. E a média do intervalo entre os partos foi de 29 dias, também variando de 1 até 153 dias. E dessas 170 gestações que tiveram esse intervalo postergado, 100% deles, dos casos, utilizaram antibiótico terapia, 99,4% utilizou tocólise e 47% utilizou a cerclagem. E aí eles encontraram, então, que a taxa de sobrevida foi maior no caso dos fetos remanescentes, depois desse parto postergado, em relação ao primogênito. E que esse benefício da sobrevida, ele foi maior em todos os grupos, tanto nos que o primogênito nasceu antes das 20 semanas, quanto entre 20 e 23, e quanto após as 24 semanas. E todos os resultados, eles tiveram relevância significativa estatisticamente. E aí a taxa de sobrevivência perinatal, então, quando o primogênito nascia antes de 20 semanas, era de 0% para os primogênitos e acabou subindo para 29% para o feto remanescente, que nasceu depois desse parto postergado. Já quando o primogênito nascia entre 20 e 23 semanas e 6 dias, a taxa de sobrevida dele foi de 16,2%, e do feto que ficou retido, subiu para 41,8%. E quando o primogênito nascia depois ou igual a 24 semanas, a taxa de sobrevida dele era de 59,6% e acabou subindo para 72,9% em relação aos fetos que ficaram retidos. E aí a taxa, pode voltar rapidinho, a taxa de sobrevida dos fetos retidos, por idade gestacional do nascimento deles mesmo, continua sendo 0%, né, em menores de 21 semanas. Quando eles nasceram entre 21 e 24 e 6 semanas, a taxa subiu para 7%, entre 7% e 33%. Quando esses fetos remanescentes nasceram entre 25 e 27 mais 6, a taxa foi para 21% a 78%, e todos eles sobreviveram quando eles nasceram a partir das 28 semanas. Na gravidez dos gêmeos Didi, o parto com intervalo atrasado melhorou significativamente a taxa de sobrevida perinatal do feto que ficou remanescente. Em relação aos gemelares monodi, 100% deles sobreviveram, tanto os remanescentes quanto os primogênitos, mas só uma coorte foi analisada, e nessa coorte eles só tiveram 2 casos monodi. E na gravidez dos trigêmeos, o parto com intervalo atrasado, ele também aumentou significativamente a taxa de sobrevida dos fetos remanescentes. E o outro dado que a gente encontrou foi que quando a cerclagem foi realizada, também houve uma melhor taxa de sobrevida do feto retido. Em relação aos desfechos que eles analisaram no artigo, eles analisaram desfechos neonatais de curto prazo, como infecção, retinopatia, enterocolite, entre outros. Dos desfechos neonatais a longo prazo, eles analisaram atraso do neurodesenvolvimento e morbidade maior, e analisaram também morbidade materna, que aí eles analisaram infecção, sepse, hemorragia, descolamento de placenta. E aí, dentre esses desfechos,
não teve diferença significativa entre os desfechos neonatais, tanto de curto quanto de longo prazo, quando comparou os primogênitos e os fetos remanescentes. Só que em relação às complicações maternas, o risco dessas complicações foi de 38,8% quando foi optado por fazer o parto com intervalo postergado. E foi necessária cesariana para a extração desse feto remanescente em 31,8% dos casos. Em relação à mortalidade materna, nenhum caso foi registrado. O estudo demonstrou, então, que o parto com intervalo atrasado é um método muito eficaz para aumentar a sobrevida dos fetos remanescentes, principalmente quando o nascimento do primeiro feto ocorre entre 13 e 31 semanas e 6 dias, e só que os benefícios desse parto com intervalo postergado, eles também devem ser ponderados em relação aos efeitos que podem trazer para a mãe e para o feto. O próprio artigo traz que o estudo tem muitas limitações, porque não tem um protocolo específico para gerenciar esse parto com intervalo postergado de uma maneira correta. Porque alguns estudos, eles optaram por manter a placenta do primogênito dentro do útero, fazer o clampeamento alto e fazer a sutura desse cordão umbilical e manter ali a placenta, então, dentro do útero. Alguns outros utilizaram antibiótico profilaxia de amplo espectro, alguns, 75%, na verdade, utilizou a tocólise, alguns outros optaram por observar primeiro e só iniciar a tocólise se fosse necessário, e a cerclagem também foi bastante controversa. Então, tem um gráficozinho aí, um gráfico que mostra mais ou menos o que o artigo sugere. Não é uma coisa assim correta que deve ser feita, mas é uma sugestão do artigo que depois do parto do primeiro feto, a gente tem que avaliar se a placenta tiver intraútero, a gente tem que evitar a extração dela, né? E tem que avaliar também o bem-estar do segundo feto, do feto remanescente. Se tiver um bem-estar fetal e a placenta tiver no útero, ou a placenta do neném que foi extraído primeiro, a gente pode tentar fazer esse parto com intervalo postergado. E aí ele recomenda fazer um swab vaginal e endocervical, iniciar com antibiótico de amplo espectro, depois, caso saia o resultado do swab, pode fazer o escalonamento, fazer também uma limpeza com clorexidina, uma antisepsia, né? E fazer esse clampeamento alto do cordão umbilical e manter ele lá dentro, a placenta dentro do útero. A tocólise e a cerclagem podem ou não ser realizadas. E sempre fazer um monitoramento intensivo em relação às complicações e possibilidade de infecção. A gravidez múltipla, então, ela acaba sendo associada a um maior risco de parto prematuro, sendo que a sobrevida mesmo do feto vai depender da idade gestacional dele, aumentando de acordo com o aumento da idade gestacional. E a melhora da sobrevida perinatal com o avanço da idade gestacional acaba tornando justificável a realização desse parto com intervalo postergado numa gravidez múltipla. E alguns critérios também, o artigo acaba trazendo alguns critérios para que seja realizado esse parto com intervalo atrasado. São eles: o parto por via vaginal do primogênito, ele tem que ter nascido via vaginal, não pode ter uma hemorragia intraparto ativa, a bolsa miniótica do remanescente tem que estar íntegra, ele tem que estar com bem-estar fetal, e não pode ter nenhuma anomalia letal nesse feto remanescente para que a gente consiga fazer esse parto postergado. E a ausência de coriomeningite, ela acabou sendo uma contraindicação relativa, tendo em vista que pode aumentar o potencial risco de sepse. E a gravidez monocoriônica também pode ser elegível, só que precisam de mais dados ainda para confirmar, porque existem muito poucos dados na literatura. E mesmo que a gravidez ela consiga ser elegível para fazer esse atraso no intervalo de parto, 32,4 ainda pode falhar e acabar resultando em parto imediato.
O parto com intervalo atrasado, ele variou aí uma média de 12 a 42 dias, o que significa, então, que a gravidez ela pode não conseguir ser prolongada o suficiente para atingir a gestação viável. Só que, levando em consideração que um parto imediato antes das 20 semanas já não vai ter mesmo uma sobrevivência desse feto, ainda pode ser uma alternativa para tentar avançar um pouco mais nessa gestação. E o mais longo intervalo entre os partos foi de 153 dias. O primogênito ele nasceu com 15 semanas e 3 dias, e o gêmeo remanescente acabou nascendo com 37 semanas e 2 dias. A taxa de sobrevivência dos fetos remanescentes, ela pode não depender tanto do intervalo do atraso, mas sim da idade gestacional do nascimento, tendo em vista que quanto mais tempo o neném vai ficar na barriga, né, melhor ele vai nascer. E, inclusive, 100% dos fetos sobreviveram quando eles nasceram depois das 28 semanas. Como conclusão, então, do artigo, a gente pôde perceber que o atraso do intervalo entre os partos aumentou significativamente a sobrevida perinatal dos fetos remanescentes, principalmente naqueles em que o primeiro feto nasceu entre 13 e 31 semanas, porém, cerca de 39% das mulheres acabaram apresentando alguma intercorrência obstétrica, principalmente infecção, sepse, hemorragia. Então, isso também tem que ser levado em consideração. O parto com intervalo atrasado, ele, então, é um procedimento relativamente raro, não tem muitos estudos sobre ele, né? E isso dificulta muito a elucidação da efetividade da realização desse procedimento. E quaisquer potenciais benefícios do procedimento em si, também a gente tem que levar em consideração o risco da morbidade materna. E é isso. Alguma dúvida? Obrigado, Érica. Letícia, pode parar a apresentação. Então, a gente trouxe esse caso porque realmente ele deixou todo mundo curioso se poderia ter sido tentado esse parto com o intervalo postergado, como a Mariana achou melhor, e eu concordo. E a gente viu que até poderia ter sido tentado nesse caso, porque era uma gravidez de 20 e poucas semanas, onde o primeiro foi expulso e o segundo ficou retido, só que, em função de uma leucocitose, a equipe de plantão ficou insegura. Mas era um caso que se enquadraria, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar... Eu fiquei surpreso quando a gente foi procurar na literatura, porque eu não sabia que tinha tanto caso de escrito, né? Eu achei que era uma situação mais de exceção, mas em vários locais do mundo o pessoal tem tentado atrasar esse parto, e muitas vezes com uma conduta muito ativa, né? Todo mundo tomou antibiótico, tocólise quase todo mundo tomou, e alguns ainda fizeram cerclagem. Então, uma conduta muito ativa para tentar manter essa gravidez. Eu não sei se alguém aí do pessoal que está assistindo tem alguma experiência com esse tipo de situação. Experiência prática, não. Eu só tinha visto o relato de caso anteriormente. Então, alguém tem experiência? A Jaque quer falar. Pode falar, Jaque. Boa tarde, pessoal. Assim, experiência não, mas na enfermaria a gente conduziu um caso esse ano, agora, do ano passado para cá, de uma gestação gemelar, mas não foi com expulsão de um, não, foi com decesso de um, e a gente tentou manter com a avaliação da vitalidade fetal, fez corticoide, fez antibiótico, até que o outro pudesse ter uma previsibilidade, né, uma vitalidade a gente interrompeu com 32. Então, de decesso eu acho mais comum, já que eu já vi também vários. Inclusive, quando acontece aquele decesso logo no inicinho da gravidez, né? Que às vezes o outro até some, né? O Vanish Twin. Eu acho mais difícil expulsar e manter um outro dentro da barriga, né? Expulsa um e o outro fica. Isso que eu acho mais raro. Essa expulsão não teve, até que a gente ficou temeroso de expulsar e romper, né, a bolsa do outro, como é que a gente ia conduzir, mas ele ficou internado lá entre 28 e 32, a gente queria chegar o máximo possível, mas assim, de expulsar mesmo a gente não teve, só esse relato mesmo que a gente ficou muito instigado de conduzir isso na enfermaria, mas deu. Só esse Patrícia? Boa tarde, pessoal.
Eu estou pensando aqui, ouvindo esse caso, né, dessa expulsão, a gente sabe ali que o útero abriu, a placenta fica lá dentro, teve sangramento, tem o risco de infecção, e aí a Érica apresentou esses resultados maternos, que estão aí próximo a 40% de complicações. Então, assim, e aí a gente não sabe quais foram as complicações. Será que acabou em histerectomia? Sabe? Será que teve um choque séptico? Então, isso voltou por causa de uma conduta médica adequada nesse tratamento dessa mulher. Mas o que me chama a atenção é que hoje, a obstetrícia, a gente precisa cada vez mais ter cuidado na condução de casos. Então, tudo está registrado, o acesso à informação, ele é bem assim, é muito rápida a informação, né? Você viu, o Mário procurou e achou, ficou surpreso com esse tanto. Da mesma forma, o paciente pode fazer isso, né? Ou alguém pode fazer isso e instruir a paciente que existem casos de sobrevida. E isso pode vir para o médico, sabe? Olha, por que você não fez uma tocólise? Por que você não fez a cerclagem? Porque em outros países alguma coisa aconteceu assim. Então, o que eu penso é que as decisões médicas hoje, elas precisam ser muito bem compartilhada, registrada, que o risco tem que ser colocada a fragilidade até do conhecimento da gente, sabe? Porque assim, você conduz um caso desse, essa mulher cai no histerectomia, você fala assim, não, mas estava dentro da complicação. Mas eu não sabia que isso era uma complicação que poderia acontecer comigo. Então, assim, isso chama muita atenção, sabe? Para quem está exercendo a obstetrícia, que é um cuidado, assim, que a pessoa tem que ter na hora de tomar certas decisões, sabe? É só isso que eu queria colocar. Não, Patrícia, concordo plenamente com você. Tem que ser uma decisão compartilhada e realmente uma taxa de 40% de complicação é uma taxa altíssima, né? Mas lá no artigo eles só citam que foram a maior ocorrência de infecção, mas citam sepse e hemorragia intraparto também. Não teve caso de óbito materno. Eles citam que precisou de uma histerectomia. Pois é, foi então, necessário. uma histerectomia nesse tanto de casos aí foi até pouco, né? Mas, de qualquer forma, a paciente tem que estar ciente desse risco. Ainda mais essa paciente que era pós-FIV, né? E era a primeira gestação dela. Então, assim, se ela perdeu o útero, acabou a chance dela de engravidar de novo. Então, realmente é um caso, tem que ser muito discutido, todos os prós e contras, tem que ser tudo isso muito pesado. E foi o que motivou a equipe de plantão a interromper o segundo, né? Que foi o medo de ter uma coramilonite, por causa da leucocitose. Né? Mas eu achei interessante que realmente o pessoal está mais corajoso em outros lugares. Essa conduta muito ativa na condução desses casos. E outra coisa que eu não sabia é que o melhor é manter a placenta dentro do útero. Eu achei que o melhor seria esperar a placenta sair para ver se o outro ia ficar lá, mas pelo que eu entendi, manter a placenta, clampar o cordão o mais alto possível. Tem até um dos artigos, não sei se foi esse ou foi o outro que eu mandei, que ele tinha uma foto de ultrassom que mostrava o cordão dentro do canal cervical, mostrando que o cordão tinha ficado lá, o cordão do segundo gemelar. Mas é mais para instigar vocês mesmos e para todo mundo saber que existe essa possibilidade. Eu sei de um caso de abortamento que era de gravidez gemelar, abortou um dos fetos e a gravidez continuou e o outro foi até a termo, mas foi um abortamento mais precoce, assim, foi não lembro quantas semanas, mas abaixo de 12 semanas, vamos dizer. Que foi, não sei se a Marília vai lembrar, mas foi um caso da Estefânia, filha da Débora. Eu até entrei em contato com a Estefânia e ela falou que é um caso muito antigo, que ela não lembrava muito detalhe, que ela ia tentar olhar, mas aí depois ela não me deu retorno. Se ela conseguiu os dados do caso, porque ela tem documentado, como ela mexe com reprodução, ela tem documentado com foto, que eram 2, teve sangramento, depois a foto mostrando um só e a gravidez foi para frente. Aí ela falou que se ela conseguir achar, depois ela me manda, eu passo para vocês também. Não sei se você lembra desse caso, Marília, você lembra desse caso da Estefânia? Diz ela que tem muito tempo. Ô, Mário, eu lembro, sim, vagamente, sabe? Agora, teria que pegar o prontuário dessa paciente para rever, né? Para a gente ter mais dados, né? Com relação à morte intraútero, eu já tive uns 2 casos.
e eu lembro que em um deles acabou que a paciente teve um quadro de pré-eclâmpsia, aí teve que acabar interrompendo mais precocemente. Né? Foi um óbito intrauterino de um feto, aí nós aguardamos, mas aí teve uma pré-eclâmpsia grave, a gente teve que interromper. Esses casos realmente são mais comuns, os casos de expulsão de um e permanência do outro que são menos comuns. Né? Exato. Pouca gente tem coragem de fazer isso, na verdade, né? Mas eu acho que o que abona até a conduta do pessoal de plantão foi a idade gestacional, que era muito precoce. Sim. Então, o índice de sucesso seria menor ainda, né? Com certeza. Então tá, gente, era mais para... Alguém tem mais algum comentário? Mariana, você tem alguma experiência, Mariana, com esse tipo de situação? Não sei se ela está em trânsito. Mas então tá, gente, era realmente só para instigar um pouco o nosso raciocínio a respeito do assunto. Então agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite, até a semana que vem.